Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre a discrepância dentro das religiões. Como vocês sabem, existem muitas religiões aqui em nosso planeta. Tá? Deus não criou nenhuma religião, nem os mestres que aqui estiveram criaram as religiões, mas as religiões foram criadas pelos homens. Ou seja, depois do desencarne de alguns mestres, alguns discípulos, alunos, apóstolos, pupilos, seguidores, adeptos, fiéis, enfim, após a morte destes grandes mestres, seus seguidores resolveram criar as religiões. Por questões políticas, algumas religiões também foram criadas e outras correntes religiosas acabaram também sendo fundadas. Mas Deus não criou nenhuma religião, nem mesmo os mestres que aqui estiveram. Então, conclui-se que as religiões foram uma criação dos homens. Porém, Deus está presente nas religiões. A espiritualidade da luz também está presente dentro das religiões. Mas, ao mesmo tempo, as trevas também usam as religiões para manipular, para ludibriar, trapacear, enganar. Enfim, as trevas também se aproveitam das religiões para exercer influência entre as pessoas, já que se torna uma ferramenta eficiente na mão ou nas mãos, né, de muitos seres trevosos. Tá? O que eu vou trazer aqui pode parecer chocante, polêmico, mas é necessário. Existem momentos nos quais devemos trazer assuntos mais contundentes, tá? E eu estou do lado, né, da verdade, né? Não tenho medo de me expressar. Em alguns momentos trarei alguns assuntos, algumas informações de forma branda, tranquila, suave. Em outros momentos trarei informações e assuntos de uma forma mais ostensiva, incisiva, impactante, tá? Existem situações e momentos, tá? É como se nós usássemos, tá, nossos arquétipos yin e yang. Existem momentos que deveremos permanecer tranquilos, calmos, serenos. Em outros momentos, devemos agir com mais energia, força, contundência, tá bom? Como eu disse em um de meus vídeos anteriores, em uma de minhas encarnações, eu fui um monge budista e nesta minha encarnação eu fui expulso de um templo budista porque minhas ideias, minhas visões, meus conceitos foram mal interpretados na época por muitos líderes religiosos. Então, da mesma forma que a minha conduta, minha postura, comportamento ou atitude foram também mal interpretados. Então, fui expulso do templo budista apenas com
as minhas vestes de monge e alguns aparatos e utensílios, como meu bastão longo, fui peregrinar e vivi como eremita durante um tempo. Nesta encarnação a qual eu me refiro, eu me chamava Shang Tzu e eu era um monge budista. E sim, claro, eu também, nessa encarnação, eu vivi não apenas de espiritualidade, mas também aprendi artes marciais e outras filosofias. Então, apenas com a roupa de meu corpo, as vestes monásticas de um monge, meu bastão longo, peregrinei e vivi recluso para me defender dos inimigos. Tive que usar meus conhecimentos também em artes marciais. Mas, nesta época, como Shang Tzu, algo me chamou a atenção, pois hoje ocorre de forma semelhante o que ocorreu comigo. Minhas visões, minhas ideias, meus conceitos, na época, estavam um pouco à frente daqueles que conviviam comigo, não suportando a minha conduta, meu comportamento, meus pensamentos, minhas ideias. Fui expulso do templo budista. E então passei a trilhar o meu próprio caminho. Então, como Shang Tzu, trarei algumas informações de forma anímica, mas trarei aqui para vocês informações importantes usando este arquétipo, esta minha personalidade de vidas passadas. Então será uma canalização anímica mediúnica. De forma consciente, trarei algumas informações para você como Shang Tzu. Tá bom? Já que sou médium consciente, canalizarei então esta personalidade de minhas vidas passadas. Tá bom? O que ocorreu comigo ocorre também com muitos. Quando ideias novas surgem, muitos tendem a repeli-la por questões de ego, conceitos novos não são bem aceitos pela maioria, porque a grande maioria ainda em suas zonas de conforto preferem permanecer no ostracismo, no ócio, na procrastinação, na inércia mental e espiritual. A discrepância entre aquilo que é ensinado, mas
praticado é muito grande, porque muitos líderes religiosos e aqueles que se dizem mestres, mas que são pseudos mestres, destoam de tudo aquilo que preconizam, porque muitos ensinam coisas maravilhosas dentro das religiões, mas não as colocam em prática, porque quando surge a ocasião, muitos então são reprovados. Nesta época em que eu vivi como Shang Tzu, eu vivi durante um bom tempo dentro de um templo budista. Dentro de um templo onde eu aprendi conceitos budistas, espirituais e também sobre artes marciais. Como vocês devem conhecer, o templo Shaolin, fui um monge budista que tinha conhecimentos nas artes marciais chinesas também, e também em outras filosofias, tradições e culturas importantes na época. E com apenas a roupa do meu próprio corpo, as vestes de um monge e alguns aparatos, utensílios, como o meu bastão longo para me defender contra possíveis ameaças e inimigos, eu percorri então o meu caminho quando fui expulso do templo budista na China, porque minhas ideias, visões, conceitos eram incompatíveis na época e para com aqueles que me cercavam, conviviam comigo, porque eu questionava certas culturas, tradições, costumes, eu questionava certos ensinamentos, rituais, conceitos, e esta minha atitude, conduta, não foi bem vista na época, porque minha mente e o meu espírito, sedentos de evolução, procuravam então por algo mais. E a minha visão na época foi então distorcida, mal interpretada. Sendo assim, fui convidado a me retirar do templo. Uma atitude que me pegou de surpresa, mas consegui então trilhar o meu caminho por onde eu passei. Conseguindo então me defender de possíveis ameaças e perigos através do meu conhecimento aprendido no Kung Fu, mas eu também disseminei aquilo que eu havia aprendido, compartilhando muitos ensinamentos espirituais por onde eu palmilhei, trilhando o meu próprio caminho. Não foi fácil para mim, mas consegui sobreviver com muitas ameaças, perigos e riscos. Foi um golpe duro na qual eu consegui então absorver muito bem este impacto. Me moveu para o meu próprio caminho. O que hoje está acontecendo? Muitos estão também sendo expulsos
outros convidados a se retirarem. Muitos estão sendo mal interpretados, muitos estão sendo distorcidos. Estas incompatibilidades, elas se resumem numa falta de conexão, sintonia e afinidade com algo. Muitos não compreenderão certas revelações, porque não está no tempo destas pessoas compreender aquilo que precisa ser compreendido. É necessário que o fruto se desenvolva e amadureça no tempo certo. Porque se nós tentarmos apressar o amadurecimento de um fruto, ele não se desenvolve da maneira natural. Ele pode até cruar, ele pode se deteriorar. Então, a semente, ela germina no tempo certo. A árvore cresce em seu tempo próprio. O fruto se desenvolve no momento certo. A flor desabrocha na época certa. Em suma, tudo aquilo que existe na natureza se desenvolve no momento certo. Então, não devemos apressar as coisas. Deixe que tudo aconteça naturalmente. Existe um ciclo que rege a vida, como nas 4 estações. Tudo ocorre no momento certo. E com o despertar espiritual de um indivíduo, ocorre de forma semelhante. No momento certo, na época certa, aquele espírito vai despertar espiritualmente e expandir sua consciência. Mas desde que este espírito busque por evolução espiritual. Aquele que cultiva a espiritualidade dentro de si promove essa mudança. É como você regar aquela planta todos os dias. Se aquela planta não for regada, alimentada e nutrida, ela perece. Da mesma forma, o nosso espírito precisa de cultivo espiritual. O nosso espírito precisa do alimento espiritual. Senão o espírito também definha. Mas o que eu estou dizendo aqui é algo espiritual, não religioso. Eu, André Ricardo, já passei por todas as religiões. Eu, como André Ricardo, como esta personalidade desta encarnação presente, passei por muitas religiões porque foi necessário. Agora eu vos falo como André Ricardo, este médium, usando a minha própria personalidade neste momento para lhes dizer que eu passei por muitas religiões diferentes porque Deus assim permitiu. Cada espírito tem a sua própria jornada e trajetória. Cada espírito vem com uma missão diferente. Cada espírito veio para fazer algo diferente. A missão dada por Deus para cada espírito é diferente. Eu, como André Ricardo, nesta encarnação presente,
Precisei passar por muitos caminhos diferentes para chegar até aqui onde estou hoje e compreender aquilo que eu precisava compreender. Nem todos os espíritos passarão por todas as religiões. Nem todos os espíritos passarão por uma religião sequer. Existirão espíritos que não passarão por nenhuma religião. Outros por algumas religiões. Não importa. Cada espírito é um ser diferente que veio com uma missão diferente estabelecida por Deus. As religiões, elas ensinam algo muito importante. Todas as religiões ensinam verdades importantes. Cada religião é como uma joia preciosa que revela um brilho diferente. Cada religião traz um ensinamento diferente, reflete uma luz diferente para trazer um ensinamento diferente. Então, como uma pedra preciosa, cada religião trará um brilho diferente, porque cada pedra preciosa reflete o seu próprio brilho diferente. Existem diferentes joias raras ou pedras preciosas. Cada uma reflete uma cor e um brilho diferente. Então, podemos aprender ensinamentos importantes e valiosos dentro das religiões, porque as religiões possuem ensinamentos preciosos, mas o problema não são as religiões, mas o que fazem com as religiões. Neste planeta, conhecido como planeta Terra, ou Gaia, Tiamat, já foi também conhecida como Pangeia. Muitos nomes que já definiram este planeta. As religiões ainda são necessárias para algumas pessoas deste planeta. As religiões ainda são necessárias para algumas pessoas deste planeta, deste orbe terrestre. Mas, em planetas fora aqui da nossa dimensão, ou seja, em outros planetas mais evoluídos, as religiões não existem mais. As religiões são uma forma de religar o ser a Deus através de vários ensinamentos. Ensinamentos estes que foram dados por vários mestres e também por vários espíritos de luz e outros que contribuíram também para várias obras, porém as religiões elas se caracterizam por ensinar um caminho espiritual e trazem verdades diferentes de acordo com cada tradição, cultura, costume de nações, povos, etnias diferentes. Então, os seres da luz, os espíritos da luz e muitos mestres precisaram se adaptar, precisaram se aperfeiçoar, precisaram também se saturar daquela cultura, tradição e costume daquele país, daquele povo, daquela etnia,
para trazer ensinamentos valiosos. Então, muitos mestres, muitos seres da luz tiveram que se adaptar a culturas, tradições e costumes diferentes para trazer as verdades espirituais. Daí que as verdades foram disseminadas em vários países, continentes, lugares diferentes, com o intuito de instruir e ensinar os povos. Mas, depois que estes mestres partiram, os homens acharam, então, de bom alvitre, criar algumas religiões para homenagear seus mestres. Mas os fundadores destas religiões foram os homens. Porque estes mestres não sentiam a necessidade de criar uma religião. As religiões foram criadas por homens que não compreenderam totalmente a verdade por trás destes ensinamentos e tentaram, quiseram, almejaram cristalizar todo o conhecimento destes mestres numa religião. Tentaram materializar todo o ensinamento espiritual destes mestres através das religiões, por questões diferentes, algumas até políticas. Então podemos concluir que dentro das religiões existem muitos ensinamentos importantes, valiosos e preciosos. Porém, as trevas podem se apossar desta ferramenta e pode manipular também os homens através das religiões, porque é uma forma de se tentar dominar a consciência coletiva da humanidade, e nada melhor do que usando as religiões. Por isso, então, eu diria para vocês, libertem-se das religiões. Não há necessidade. Eu sei, eu entendo e compreendo que para muitas pessoas as religiões são necessárias. As religiões conseguem socorrer, ensinar, instruir e disciplinar muitas pessoas, inclusive tirando do mau caminho muitos indivíduos que estão no caminho errado, estão desvirtuados. As religiões desempenham um papel importante, ajudando muitas pessoas, tirando muitos indivíduos do crime, das drogas, dos vícios. Então as religiões, elas ajudam bastante. Sim, as religiões têm o seu papel importante. Porém, está chegando o dia ou o tempo em que as religiões não existirão mais aqui em nosso planeta, porque não haverá mais necessidade. As religiões são importantes para algumas pessoas. Alguns indivíduos precisam das religiões porque muitas pessoas se sentem seguras com as religiões. Mas as religiões são muletas que servem de suporte para muitas pessoas se acomodarem e dentro de cada sistema religioso, cada indivíduo, então, em sua zona de conforto,
ele, com o passar do tempo, corre o risco, então, de ficar engessado por causa das próprias crenças limitantes inseridas neste sistema religioso. Porque os líderes religiosos castram seus adeptos, tolhendo o livre-arbítrio de todos os fiéis através da manipulação religiosa, já que muitos religiosos possuem uma visão extremamente estreita de espiritualidade e presos ao dogmatismo, ou seja, presos aos dogmas, aos rituais, ritos, doutrinas. Estes líderes religiosos acabam, então, impedindo um salto quântico, um voo derradeiro para estes espíritos que estão sedentos de ensinamentos espirituais. Estes líderes religiosos, com seus pensamentos fundamentalistas, ortodoxos, sectaristas, doutrinários, dogmáticos e ritualísticos, são como uma pedra de tropeço no caminho de muitos, e devemos transformar cada pedra de tropeço num pequeno degrau de subida. Então, é possível aprendermos ensinamentos importantíssimos dentro das religiões, sem com isso nos deixar manipular, sem com isso não nos deixar ludibriar e influenciar de forma perniciosa, nefasta, enfim. Muitos líderes religiosos presos ao sistema de suas crenças podem, então, se transformar em armas eficientes das trevas, porque seres trevosos quererão manipular mentes que estão inseridas num trabalho grandioso, onde multidões estão envolvidas. Estes seres trevosos gostam de usar instrumentos que possuem um conhecimento muito grande e que lideram multidões, porque é um prato cheio para eles. Então, estes líderes religiosos que lideram multidões têm um grande poder de influência sobre a massa, que tem todo o conhecimento bíblico ou evangélico em suas cabeças, podem se tornar, então, alvos fáceis das trevas, porque as trevas quererão manipular consciências através de uma figura que é líder e que tem um poder de influência sobre muitas pessoas. Quem não tiver discernimento não conseguirá, então, identificar estas ameaças. O conhecimento espiritual é diferente do conhecimento religioso. Você pode ter
um conhecimento religioso profundo, mas sem espiritualidade, não se conseguirá interpretar de forma correta os ensinamentos. Conhecimento religioso não é o mesmo que conhecimento espiritual. Muitos se dizem espirituais, mas na verdade são religiosos. Porém, existem líderes religiosos que possuem um conhecimento espiritual aprofundado. Não estou generalizando, não são todos, são alguns. Mas a grande maioria dos líderes religiosos ainda se perdem em suas equivocadas interpretações, influenciando multidões naquilo que apregoam. Então, meus queridos e amados irmãos, meus amigos, a responsabilidade é grande. Quando Deus designa uma responsabilidade, um compromisso para um espírito dirigir multidões, liderar um trabalho a qual muitas pessoas estão envolvidas, o karma é grande. Se o indivíduo, o espírito, souber dirigir, liderar multidões de forma benéfica, de forma correta, de uma maneira saudável, edificante, auxiliando todos de forma positiva para o bem, para a luz, então este karma positivo será muito grande. Mas, se um líder se desvirtuar, se perder, dirigir, ou então liderar multidões de uma forma equivocada, errada, centrada no mal, prejudicando muitos, porque mergulhou nas trevas, aí o karma negativo será também estrondoso. Então a responsabilidade é muito grande. Deus outorga a um espírito cargos importantes por um motivo, por um propósito. Quando Deus designa uma tarefa, uma missão, um trabalho para um espírito liderar muitas pessoas, este espírito jamais deve se envaidecer, se tornar soberbo. Quando um espírito ele é convocado por Deus para uma obra de luz, a qual ele liderará multidões, este ser jamais deve se perder no orgulho, na vaidade, na prepotência, na arrogância, na presunção, no ego. Porque senão a queda vai ser fatal. Então, jamais, em hipótese nenhuma, um espírito deve se envaidecer porque Deus o colocou numa obra a qual ele liderará multidões. Deve-se permanecer humilde, centrado, modesto, até o fim, até a eternidade. Seres das trevas, seres trevosos, podem, por questões de sintonia, conexão e afinidade, se aproximar de alguns líderes religiosos e fazer
pequenas alterações nos corpos astrais e fluídicos destes líderes espirituais. Muitos líderes espirituais que se corrompem permitem, então, a aproximação destes seres trevosos. Porque existem muitos líderes religiosos que, interessados no enriquecimento próprio ou interessados em questões egoísticas, estes líderes religiosos, se desvirtuando do bom caminho, permitem, então, a ação destes seres trevosos, porque semelhante atrai semelhante. Por questão de sintonia, conexão e afinidade, estes líderes religiosos permitem, então, a aproximação destes seres das trevas, fazendo com que muitos líderes religiosos, então, sofram processos obsessivos complexos, inclusive auto-obsessões, obsessões anímicas. Ou seja, líderes religiosos que em suas vidas passadas foram também inquisidores, foram magos negros. Ou seja, existem magos negros, duques do inferno, feiticeiros das sombras, cientistas das trevas, quiumbas, vampiros. Existe uma hierarquia complexa nos umbrais que, aliados às afinidades energéticas, eles podem, então, implantar cirurgicamente vários aparelhículos no corpo astral daquele que se sintoniza com eles. Ou seja, seres das trevas podem, por questões energéticas, se aproximar destes líderes religiosos e fazer implantes, ou seja, introduzir chips ou microchips, artefatos da nanotecnologia do astral inferior, assim como introduzir obsessões complexas nos corpos fluídicos destes líderes religiosos, fazendo com que muitos sofram obsessões complexas. Porque existe não somente a possessão, mas existe também a fascinação e a subjugação. Tá? Existe também um processo auto-obsessivo, anímico, onde personalidades de vidas passadas se manifestam e muitos não compreenderiam o que está ocorrendo. Mas, além do processo obsessivo complexo de espíritos das trevas, as próprias personalidades de vidas passadas podem se manifestar. Aquelas personalidades de vidas passadas que foram trevosas se manifestam no médium, no líder religioso, fazendo com que muitos líderes religiosos, então, se desvirtuem do bom caminho para a prática do mal. Porque as trevas quererão usar um instrumento, um médium, um líder religioso, que tem um grande poder de influência sobre as pessoas. Então, estes seres trevosos podem também introduzir muitos hologramas ou projeções holográficas dentro destes aparelhículos, fazendo com que muitos acabem tendo visões oriundas destes artefatos da nanotecnologia das trevas. Muitos poderão ter também o seu duplo etérico sequestrado, o seu corpo mental inferior sequestrado. Muitos também poderão passar por um processo de implante complexo,
tendo então seus cérebros espirituais manipulados por uma tela fluídica feita de matéria quintessenciada, onde ela vai acoplar molécula a molécula, célula a célula, ao cérebro perispiritual daquele médium ou daquele líder religioso. E dentro desta tela magnética, que então se apossa do cérebro perispiritual deste líder religioso ou médium, muitas informações contidas poderão então fazer todo o trabalho perverso, porque nesta tela magnética, que funciona como uma espécie de HD, assim como os chips, microchips e outros aparelhos, todos eles têm uma capacidade de armazenamento muito grande de informações, assim como de imagens. Então, os seres das trevas tentarão implantar nestes HDs minúsculos muitas informações, imagens de cunho espiritual para enganar, ludibriar e trapacear muitas pessoas que não conseguirão discernir o que é bom ou não. Por isso, muitos líderes religiosos ou médios poderão se passar de bons samaritanos, mas na verdade não são. Muitos líderes religiosos e médios poderão se mostrar um tanto quanto elevados, falando de forma mansa, tranquila, serena, falando de Deus, de Jesus, dos mestres de evolução espiritual, ou seja, estes líderes religiosos e médiuns poderão trazer ensinamentos de uma forma que enganará muitas pessoas. Mas estes líderes religiosos e médiuns estão sendo manipulados e usados pelas trevas. Então, estes líderes religiosos e médiuns que poderão se mostrar como salvadores, na verdade serão como hipócritas. Tome cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Quantos líderes religiosos ou pseudos mestres não colocam em prática aquilo que ensinam e estudam? Já presenciei muita coisa que gostaria de compartilhar com vocês. Como eu disse a todos vocês, eu já passei por muitos caminhos diferentes. Desde muito jovem, passei por várias situações diferentes. Eu já frequentei, trabalhei, estudei diferentes religiões, passando pelo catolicismo, protestantismo, pelo espiritismo, pela umbanda, pelo budismo, taoísmo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo, zoroastrismo, islamismo, Sechonoye, Mahikari, gnose, e muitas outras correntes religiosas, filosóficas e doutrinárias. Já passei por todas elas, estudei e trabalhei. Precisei passar por todas estas religiões para conhecer melhor, de mais perto, verdades diferentes
para fazer o meu trabalho. O que eu gostaria de dizer para vocês é que muitos professores, instrutores, mestres ou líderes religiosos ou médiuns, eles ensinam algo muito importante, mas não colocam em prática aquilo que ensinam. Não digo todos, não estou generalizando, porque não posso ser extremista e nem radical. Não estou querendo generalizar. Eu digo muitos, não são todos, são muitos, tá bom? Mas muitos religiosos, médiuns, mestres, gurus, professores, instrutores, eles não colocam em prática aquilo que apregou e preconizam. Ou seja, eu já presenciei e vi muitas situações vexatórias, humilhantes, onde muitos mestres, professores, instrutores, líderes religiosos, médiuns, expuseram seus alunos, discípulos, pupilos ao ridículo. Então, a exposição destes alunos, discípulos e pupilos ao ridículo para se corrigir algo ou ensinar algo é contrário à lei cristã ou crística do amor. Muitos mestres, que para mim são pseudos mestres, professores, instrutores, líderes religiosos ou médiuns, que adotam um comportamento agressivo quando seu aluno, discípulo ou pupilo não consegue entender um ensinamento, uma lição, um aprendizado, denota, então, o perfil psicológico e o caráter daquele que ensina. Muitos pseudos mestres, vou dizer assim, pseudos mestres, porque não são mestres, tá bom? Muitos pseudos mestres, entre eles líderes religiosos, médiuns, professores, instrutores, gurus, muitos deles se escandalizam, entram em fúria, ódio, raiva, quando vê que o seu aluno, pupilo ou discípulo não consegue, por exemplo, fazer algo como ele desejaria que fizesse. Por exemplo, muitos alunos, discípulos ou pupilos que se esquecem de fazer algum tipo de ritual, ou alunos, discípulos e pupilos que se esquecem de fazer algum movimento importante dentro destes rituais, se esquecendo de algum detalhe importante, ou mesmo se equivocando, errando em algum detalhe dentro deste processo ritualístico, são tratados de forma agressiva, desrespeitosa e humilhante na frente de muitas pessoas. O comportamento destes líderes religiosos, destes pseudos mestres, professores, instrutores ou gurus, é digno de piedade. Porque estes pseudos mestres estão muito mais interessados no processo ritualístico, ou seja, nos rituais, estão muito mais preocupados em seus preceitos, dogmas e doutrinas do que no aperfeiçoamento moral do indivíduo. Então, muitos líderes religiosos, médiuns, pseudos mestres, pseudos gurus, pseudos instrutores e pseudos professores, digo isto porque não são, eles adotam uma postura, uma conduta, uma atitude, um comportamento
contrário à lei do amor crístico. Porque o mais importante é o ensinamento moral. O mais importante é aquilo que se aprende com o ensinamento espiritual. Não importa o ritual, não importa se o aluno, o discípulo, o pupilo se equivocou, não se lembrou ou se errou de algum movimento ritualístico, ou se esqueceu de fazer algum tipo de ritual, ou se fez algum movimento errado, se reproduziu algum movimento equivocado em algum ritual. Isso não é o mais importante? Meu Deus, Deus do céu. Digo assim porque realmente é lastimável. É lastimável, é vexatório vermos líderes religiosos, entre eles médiuns, alguns, como disse, pseudos mestres, professores e instrutores, se comportando de forma extremamente pérfida diante de seus alunos, discípulos e pupilos. Se nem o instrutor, professor, mestre, líder religioso ou médium consegue se controlar diante de uma prova, de um teste como este, então estes líderes religiosos, mestres, instrutores, professores ou médiums, precisam estudar mais sobre a lei do amor e precisam voltar a estudar sobre seus ensinamentos, porque não estão colocando em prática. Há uma discrepância muito grande entre seus ensinamentos. Lembre-se que Jesus, o nosso grande mestre, já dizia: eu não já vos chamo de discípulos, mas de amigos. Olha a humildade do grande mestre Jesus. Olha a humildade. Jesus disse isso aos seus apóstolos: eu já não vos chamo mais de discípulos, mas de amigos. Isto é um sinal muito grande de humildade, de um espírito que é o nosso grande mestre, que é o rei de Nebadon, rei de nosso universo. Então, assim como Jesus Cristo, conhecido também como Yeshua, Sananda, existiram outros grandes mestres: Siddhartha Gautama, o Buda, Krishna, o Buda Mi-le Fouxi, Confúcio, Lao Tzu, Chuang-Tzu, Lietzu, Mentsu, Kuan Yin, Zoroastro Zaratustra, Maomé ou Mohammed, Gibran Khalil Gibran, Paramahansa Yogananda, Mahavatar Babaji, Akhenaton, Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Osho, Sadhguru, entre muitos outros. Existiram grandes mestres, líderes espirituais, seres da luz que trouxeram ensinamentos e colocaram em prática. Muitos mestres que, além de trazerem ensinamentos espirituais, colocaram em prática. Mas muitos líderes religiosos não estão sabendo colocar em prática aquilo que preconizam e apregoam. Eu vejo muitos líderes religiosos mais interessados no poder, no status, na ganância. Muitos líderes religiosos querendo ficar famosos. Muitos líderes religiosos querendo guiar multidões para reconhecimento, aplauso. E estes líderes religiosos que estão mais interessados na fama já fizeram suas escolhas. Porque um líder espiritual, quando se torna
famoso é de forma natural e espontânea. Porque todo aquele que procurar fama, poder, por interesses egoísticos, estará então em volta de sua própria sombra. Mas aquele que busca verdadeiramente ajudar multidões, mas de uma forma desinteressada, mas de uma forma sincera, querendo realmente beneficiar uma massa, esse encontrará luz, porque aí é diferente. Existem seres da luz que fazem uma obra de Deus, um trabalho grandioso e que se tornam famosos porque é a vontade de Deus. Estes espíritos vieram com esta missão de liderar multidões, de ensinar e instruir multidões, porque é a vontade de Deus, e estes espíritos vieram com esta missão. Então, estes espíritos, de uma forma natural e espontânea, adquirem fama, mas não por causa de seus interesses egoísticos, mas porque alcançar a fama por merecimento e porque também é a vontade de Deus. Já que estes espíritos, que são seres da luz, precisam realmente guiar multidões. Então existem espíritos de luz que guiam multidões porque precisa fazer isto. Existem espíritos que realmente precisam liderar multidões. E quando o fazem porque estabelecem conexão, sintonia e afinidade profunda com Deus. São espíritos que vieram com uma missão sublime. São espíritos que estão sob a proteção de Deus e da espiritualidade da luz. São espíritos que vieram fazer uma grande obra de Deus. Estes espíritos de luz não estão sozinhos. Quando um espírito de luz guia, dirige uma multidão, um exército de luz o acompanha. Quando um espírito de luz é enviado à Terra para guiar, dirigir e instruir uma multidão, ou seja, a humanidade, todo o exército de luz está com ele. Deus e um exército de luz está com este espírito da luz. Agora, quando um líder religioso que está vibrando nas trevas decide, então, instruir, dirigir e liderar multidões, quando este líder religioso se compactua, se consorcia com o espírito das trevas, existirá também uma legião de espíritos trevosos que tentará manipular, ludibriar e enganar muitas pessoas. E as trevas tentarão usar alguns médiuns, alguns líderes religiosos para confundir as pessoas. É como se fosse uma batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Mas a luz sempre vence as trevas, porque a luz é mais poderosa que as trevas. O que está ocorrendo com alguns líderes religiosos? O que ocorre nas religiões? Muitos líderes religiosos
adotam um comportamento, uma postura e uma atitude, uma conduta contrária aos ensinamentos de Jesus. Muitos líderes falam de Jesus, muitos líderes religiosos. Quando eu digo líderes religiosos, estou me referindo a todas as religiões. Quando eu estou dizendo e me referindo a líderes religiosos, subtende-se também médiuns, professores, instrutores, gurus, tá bom? Quando eu disser líderes religiosos, estou também me referindo a médiuns, professores, instrutores, mestres, gurus, porque todos eles se constituem em líderes religiosos, tá bom? Todos os líderes religiosos estão inseridos em todas as religiões, certo? Muitos líderes religiosos possuem comunhão com Deus. Muitos líderes religiosos são pessoas extremamente benéficas, boas, pessoas do bem, da luz, mas existem muitos líderes religiosos que se consorciaram com as trevas. Então, meus amados amigos e irmãos, é complexo porque muitos líderes religiosos ficam presos às suas doutrinas, aos seus dogmas, aos seus rituais, a todo sectarismo, fundamentalismo e ortodoxia religiosa. Os líderes religiosos não se desapegam de suas religiões. Os líderes religiosos não conseguem se desapegar de suas doutrinas, de seus dogmas, de seus rituais. Os líderes religiosos, eles ficam centrados, basicamente, na sua doutrina e tudo aquilo que diz respeito aos seus preceitos, dogmas, rituais, e não conseguem expandir a consciência e ter uma visão mais cósmica e universal. Por isso, muitos líderes religiosos são usados pelas trevas para distorcer muitos ensinamentos. E vocês sabem, muitos ensinamentos apregoados e disseminados, preconizados pelos grandes mestres foram corrompidos, adulterados, distorcidos e mal interpretados por vários líderes religiosos. Vou repetir aqui. Muitos ensinamentos apregoados, preconizados, disseminados por muitos grandes mestres foram corrompidos, distorcidos, adulterados e mal interpretados por vários líderes religiosos. Para se interpretar de uma forma correta, é preciso ter comunhão com Deus. É preciso estabelecer uma conexão, sintonia e afinidade poderosa com Deus e com a luz. Só assim será possível interpretar os ensinamentos dos grandes mestres que aqui estiveram, que compartilharam verdades novas e ensinamentos da luz. Mas o que ocorre com alguns líderes religiosos é algo digno de piedade. Por quê? Eu já presenciei, já vi muitos alunos, discípulos e pupilos sendo humilhados, desrespeitados, destratados por muitos líderes religiosos, sejam eles médiuns, professores, instrutores, gurus ou mestres, que na verdade são pseudos mestres. Tá? Ora, os líderes religiosos, assim como os médiuns, professores, gurus, instrutores, mestres, eles devem entender que se não existisse o aluno, não existiria o professor.
Se não existe o discípulo, não existe o mestre. Se não fosse pelo pupilo, não existiria um instrutor. Então, líder religioso, abra a cabeça, desperte, acorde do sono profundo. Se não fosse pelo aluno, pelo pupilo, pelo discípulo, ou seja, se não existisse aluno, pupilo e discípulo, não existiria também professor, mestre, instrutor, guru, ou seja, um líder religioso. Então, da mesma forma que um aluno, um discípulo ou pupilo deve respeitar e tratar com educação o seu professor, instrutor, guru, mestre ou líder religioso, da mesma forma, o líder religioso, o professor, o mestre, o instrutor deve tratar com respeito também o seu discípulo, aluno, pupilo. Muitos pseudos mestres que não são mestres não entendem esta máxima. Ora, pseudo-mestre, se não fosse pelo seu aluno, você não seria um mestre, um pseudo-mestre. Então, eu vejo, já vi, já constatei muitos professores, instrutores, gurus, mestres, líderes religiosos agirem de forma desrespeitosa, equivocada, errada contra seus alunos, discípulos e pupilos, cometendo abusos, cometendo também muitas gafes, mas cometendo também muitas coisas que destoam daquele ensinamento que eles próprios disseminam. Ou seja, é vergonhoso. Mas existem bons professores, existem bons instrutores, existem bons mestres e bons líderes religiosos e médiuns. Sim. Da mesma forma que um professor bom se preocupa com o seu aluno, existem professores bons que devem chamar a atenção de um aluno quando este é indisciplinado, rebelde e tem um comportamento um pouco complicado. Né? Nós sabemos disso. Existem professores excelentes. Então, todo bom professor saberá, no momento certo, chamar a atenção do seu aluno. Né? Não digo apenas professores, mas instrutores, mestres, médiuns, líderes religiosos, de uma forma geral. Existirá um momento, uma ocasião, uma circunstância, a qual aquele professor precisará educar o aluno que é indisciplinado. Porque existem alunos, pupilos ou discípulos rebeldes, agressivos, persistentes no mal, que causam uma grande confusão, tumulto, estabelecendo uma desordem. Né? Então, muitos professores, instrutores, mestres, gurus ou líderes religiosos precisam ter pulso firme e saber educar, corrigir, ensinar esses alunos rebeldes, violentos, agressivos, que causam um grande tumulto, um caos por seus comportamentos agressivos e indisciplinados. Mas estes professores precisam saber como agir, porque muitos professores, instrutores, gurus, mestres, líderes religiosos não sabem como agir, passam dos limites, erram na mão, se equivocam, porque não tem controle, não tem equilíbrio, não tem domínio próprio, falta ainda espiritualidade.
muitos professores que são excelentes, são ótimos, são muito bons, ainda carecem de certos atributos e princípios morais que norteiam o espírito. Ou seja, muitos professores ainda precisam cultivar as virtudes e qualidades de um espírito. Eu diria, será que você suportaria receber uma bofetada no rosto e oferecer a outra face? Ou será que você se comportaria conforme a lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Após uma bofetada, um revide. Como é que você se comportaria após receber um tapa em sua face? Quando eu digo isso, é no sentido metafórico, podendo ser, inclusive, uma palavra que pode também ferir uma atitude, comportamento, enfim, algo que fira, algo que aflija, como Jesus nos ensinou. Se baterem em vossa face, ofereça a outra. Pois digo a vocês que o ego se melindra, mas o espírito não. O espírito não se melindra, mas o ego se melindra. Então, muitas pessoas ainda não estão preparadas para receberem bofetadas, porque muitos revidariam, ou seja, o caos se estabeleceria, porque combater o mal com o mal não é o caminho. Combater o amor com o ódio é o caminho. O ódio só será extirpado da face da terra através do amor. Porque se você revidar, reagir, se vingar depois de uma ofensa, de um ataque, você perpetuará então aquela violência, porque você estará também sendo agressivo como o outro foi. Mesmo que o outro lhe ofenda, perdoe. Mesmo que o outro se equivoque, perdoe. Muitos ainda não praticam a indulgência. A indulgência é uma virtude do espírito, assim como o perdão. Então, vejo muitos líderes religiosos, professores, instrutores, gurus, mestres, que não praticam a indulgência para com seus alunos, discípulos e pupilos. E eu vejo muitos pais também, que no papel de mestres, se equivocam e não conseguem educar seus filhos com amor que lhe é devido. Porque se Deus colocou na sua vida outras vidas para você cuidar, você deverá ter responsabilidade para cuidar destas vidas da melhor forma. Então lembre-se, Deus coloca vidas no seu caminho para você cuidar da melhor forma. É uma responsabilidade muito grande. E o karma a ser adquirido também é estrondoso, tanto positivo como negativo. Então, muitos pais, muitos professores, instrutores, médiuns, gurus, mestres, líderes religiosos estão se comportando de forma odiosa, de forma lastimável e vexatória. Muitos se comportando como verdadeiros hipócritas, demagogos, ou seja, preconizam, apregoam, disseminam verdades, mas não as colocam em prática. Assim como o filho deve respeitar o pai e a mãe e o pai devem respeitar o filho, porque quando um filho nasce, não é o pai e a mãe que ensinam o filho,
mas é o filho que ensina o pai e a mãe, é uma troca. Quando um filho ou uma filha nasce, com certeza o filho e a filha aprenderão com o pai e com a mãe valores importantes. Os filhos deverão aprender com os pais muitas questões e valores importantes, porque os pais ensinarão seus filhos. Mas, quando os filhos nascem, são os pais que aprendem com seus filhos. Então, os pais deverão ter a humildade de aprender com seus filhos, deverão ouvir seus filhos, assim como os filhos deverão ouvir seus pais. Então, o respeito é uma via de mão dupla. Tanto os pais como os filhos devem se amar e se respeitar. Assim como professores e alunos. Um professor que não escuta um aluno não é um bom professor. O professor, ele está lá para ensinar. O professor, ele vai ensinar o aluno. E o professor deve ser competente para ensinar seus alunos. Mas os alunos têm muito a ensinar a um professor. O professor que não acredita nisso não é um bom professor. Um verdadeiro professor é aquele que ensina seus alunos, mas está aberto para aprender com seus alunos. Da mesma forma, um bom mestre é aquele que ensina também seus pupilos, discípulos ou alunos, mas também aprende com eles. Ou seja, um bom mestre é aquele que está também aberto para ouvir e aprender com seus alunos. Da mesma forma, médiuns, líderes religiosos ou outros instrutores deverão ensinar seus discípulos, alunos e pupilos, mas eles também deverão estar prontos para ouvir e aprender com seus alunos, pupilos e discípulos. Se não fosse pelo aluno, não existiria o mestre. Então, o mestre, ele ensina o aluno, mas o aluno ensina o mestre. E diria a vocês que o aluno pode ser mais evoluído que o mestre. Um aluno pode ser mais evoluído que um professor. Um filho pode ser mais evoluído que um pai. Pode ocorrer o contrário também. Pode também ocorrer que um professor é mais evoluído que o aluno, o mestre é mais evoluído que o aluno, um pai e uma mãe mais evoluída que um filho ou uma filha. Sim, pode ocorrer, mas em muitas ocasiões e situações, o aluno ensina mais o mestre do que o mestre ensina o aluno. E em muitas ocasiões e oportunidades, um filho ou uma filha ensinará muito mais um pai e uma mãe do que vice-versa. Porque o espírito, independente da idade, ele pode ser mais antigo e mais sábio. Não se enganem com o tamanho do corpo daquela criança. Ali habita um espírito, e o espírito daquela criança pode ser muito mais antigo, mais sábio, mais luminoso do que um pai, uma mãe, um professor, um mestre. Então, um mestre que não tem este conhecimento básico precisa voltar a estudar. Eu diria, um líder religioso, um professor, um mestre, um guru, um instrutor que não sabe destas verdades, deveria aprender tudo novamente, desde o início, porque não está fazendo o trabalho correto. Então, percebemos que não sabemos de nada ainda. Nós estamos engatinhando. Tudo aquilo que estudamos é apenas uma pequena introdução, porque nós não sabemos de nada. Somos eternos aprendizes, somos eternos iniciantes, porque a vida é eterna e sempre estaremos aprendendo, sempre. Por mais que evoluamos, por mais que atinjamos níveis diferentes de perfeição, ainda continuaremos evoluindo, porque a evolução é infinita e eterna. Somos eternos aprendizes.
Então, sabemos muito pouco, sabemos de quase nada. Devemos continuar estudando sempre, com humildade. A humildade deve sempre estar presente em todos nós, principalmente nos líderes. Quando digo líderes, estou dizendo de uma forma geral. Um líder espiritual ou um líder religioso são coisas distintas, tá? Porque espiritualidade é diferente de religião. Quando eu digo um líder espiritual, não estou o colocando dentro das religiões. Porque um líder religioso é diferente de um líder espiritual. Um líder espiritual não se prende a religião nenhuma, mas um líder religioso segue uma religião. Não se constitui um erro, é apenas uma escolha, livre-arbítrio. Existem líderes religiosos e líderes espirituais, mas são coisas distintas. Um líder espiritual, ele não vai se apegar a uma religião como um líder religioso, tá bom? Líderes espirituais estão também encaixados neste contexto. Líderes espirituais precisam também colocar em prática o amor crístico ou cristão. Um líder espiritual também aprenderá com todos os seus irmãos. Um líder espiritual precisa ter humildade, precisa ter amor incondicional para com todos os seres. Um líder espiritual precisa ter sintonia, conexão e afinidade com Deus e com a luz. Porque um líder espiritual tem um grande poder em mãos. Um líder espiritual foi incumbido para tal tarefa e deverá ter responsabilidade para cumpri-la com honra, dignidade e louvores. Um líder religioso ou espiritual deverá ser exemplo para seus alunos, discípulos ou pupilos. Um líder espiritual ou um líder religioso que é um mestre, um professor, um instrutor, um guru, deverá ser sempre exemplo e referência para seus alunos, discípulos e pupilos. Seu comportamento, sua atitude, sua conduta, sua postura deverá ser a melhor possível. Líderes religiosos ou espirituais que abusam de seus alunos, discípulos, pupilos, por causa de suas crenças limitantes, adquirirão débitos, dívidas e processos kármicos pesados. Mas digo a vocês que todos aqueles fiéis, adeptos, alunos, discípulos, pupilos, que fazem parte de uma religião, de uma corrente religiosa, um sistema, estão ali inseridos naquela religião por algum propósito, motivo, porque nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Então, muitos fiéis, adeptos, seguidores daquela religião, escolheram, através de seus livres arbítrios, seguirem aquela religião, porque assim foi programado, planejado, e também por questões de afinidade, conexão e sintonia, estes seguidores são atraídos para estas religiões e muitos também são influenciados por seus líderes religiosos. Semelhante atrai semelhante. Então existem muitos que acabam resgatando dívidas e débitos de vidas passadas. Existe um propósito e uma razão para isso. Muitos precisarão passar por algumas religiões e ficarão nelas por um período de tempo pré-determinado. Outros permanecerão em algumas religiões até o desencarne. Existe um propósito, uma razão para isso. Muitos espíritos
adormecidos tentarão permanecer em alguns caminhos por livre escolha, livre arbítrio. Outros espíritos que despertarão espiritualmente poderão mudar de uma religião a outra, se tornando até universalistas. Então, o livre-arbítrio é para todos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, muitos espíritos ficarão por um tempo determinado em uma religião, ou muitos seguidores permanecerão em algumas religiões, alguns se modificarão para outras religiões e outros sairão de outras religiões. O que acontecerá? Haverá uma grande separação, haverá também modificações necessárias, dimensões diferentes serão colocadas à prova entre muitos. Muitos espíritos se verão em dimensões diferentes, em planos diferentes. Muitos espíritos despertarão espiritualmente, muitos espíritos expandirão suas consciências, muitos espíritos se mudarão para outras religiões, muitos espíritos deixarão de seguir algumas religiões, muitos espíritos permanecerão em algumas religiões, outros espíritos não seguirão mais religião nenhuma. O que está acontecendo? A energia da verdade paira neste planeta de forma potente. Mudanças ocorrerão. A realidade espiritual está vindo à tona de forma mais forte. Eventos importantes estão acontecendo em nosso planeta. A aproximação do grande astro, que muitos chamam de Nibiru, Hercólogos, Quiron, o planeta Chupão, o monstro, enfim, o planeta vermelho. Este grande astro que se aproxima causará impactos planetários profundos, potencializando e exacerbando as energias de todos os seres, modificando também as estruturas planetárias. A ação do grande flash solar do Sol central de Alcione, que é o Sol central de nossa galáxia, penetrará o nosso planeta e atravessará todos os seres com muita força e potência. E essa luz mostrará toda a verdade. Está ocorrendo também uma transmutação em nossos corpos, ou seja, a modificação dos nossos corpos físicos de carbono para cristalino, ou seja, a ativação das hélices, filamentos do nosso código genético, do nosso DNA. Assim também como processos espirituais estão sendo feitos como uma limpeza de forma gradativa em nosso planeta. Nosso planeta, que vibra em quinta dimensão desde o dia 21 de dezembro de 2022, convoca todos os seus filhos, seres planetários, a essa transformação espiritual. O planeta, que já vibra em quinta dimensão, está dando seus passos iniciais para ser um planeta de regeneração. Então, mudanças importantes estão ocorrendo em nosso planeta. A energia da luz paira sobre nós, ou seja, nós não estamos sozinhos. Seres extraterrestres da luz
ou seja, alienígenas, seres interplanetários galácticos de vários planetas, constelações e galáxias de outros universos estão ajudando aqui muitos espíritos da luz, mestres ascensionados, avatares, neste processo de transição planetária. Por isso, muitas consciências estão despertando, porque estes seres da luz, mestres ascensionados, avatares, espíritos da luz, extraterrestres da luz, todos eles em comunhão, como se fosse uma única família universal cósmica, estão entrando em contato conosco através de muitos médiuns sensitivos, paranormais, enfim. E muitos médiuns que estão trabalhando para a luz estão trazendo estas revelações, estas novas verdades, que servem para o nosso despertar espiritual e a nossa expansão de consciência. Mas muitos líderes religiosos, avessos a essas modificações, resistem a estas mudanças. Então, as trevas tentarão interferir e resistir a estas modificações. E todos aqueles que estabelecerem conexão, sintonia e afinidade com as trevas tentarão atrasar ou atrapalhar os planos da luz, mas não adiantará, porque a luz sempre vence. Toda resistência às mudanças necessárias provocará sintomas e sensações desagradáveis no corpo físico, porque é inútil tentar lutar. É momento do nosso despertar. É momento do grande evento transformador neste planeta. Precisamos evoluir espiritualmente. O universo está em constante expansão. Tudo no universo se transforma. E precisamos acompanhar esta lei universal. Existe uma lei que se chama lei de causa e efeito, ação e reação. Aquilo que a gente vibra, a gente atrai, é a lei de atração. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Temos que buscar evoluir espiritualmente. Eis o trabalho incessante a qual Deus nos outorgou. Por isso, eu percebo a discrepância ensinada dentro das religiões. É necessário nós nos desapegarmos das religiões. Para algumas pessoas, as religiões são importantes, mas chegará um momento em que as religiões deixarão de existir. Não existirá mais religiões por aqui. As religiões, elas ensinam verdades importantes, mas podemos aprender muitos ensinamentos importantes sem nos apegarmos às crenças religiosas limitantes. Precisamos nos despojar destas mazelas que nos aterram aqui no planeta Terra, como uma mochila pesada em nossas costas. Precisamos nos desapegar desta mochila pesada, saturada de coisas inúteis, que apenas faz com que nós fiquemos aterrados aqui, atrapalhando o nosso caminhar, a nossa escalada, a nossa subida, o nosso derradeiro voo. Que possamos compreender os ensinamentos de uma forma mais universal e cósmica. Que possamos colocar em prática todo o ensinamento espiritual necessário.
que possamos ser exemplos de luz para muitos, que possamos lapidar e burilar as qualidades e virtudes do Espírito, que possamos seguir os exemplos dos grandes mestres. Gratidão a todos, muito obrigado, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta, e até o nosso próximo vídeo. Gratidão imensa.